Queria agradecer, primeiramente, o palestrante, o Dr. Gustavo, que aceitou o nosso convite para vir abrir o Pit Trop agora de 2024, o primeiro Pit Trop do ano. Esse ano a gente decidiu fazer de forma híbrida, né, mais presencial, mas a gente não vai abandonar a forma híbrida, porque muitas pessoas ficam impossibilitadas de virem, mas acabam não perdendo a palestra. Então, em primeiro lugar, como eu falei, agradecer ao professor Gustavo Cabral de Miranda e fazendo uma breve apresentação dele. Então, o professor Gustavo Cabral, ele é pesquisador colaborador no ICB e está vindo também agora para o IMT como pesquisador colaborador. Ele trabalha com imunologia. O Dr. Gustavo, ele é biólogo formado na Universidade do Estado da Bahia. Teve doutorado, concluiu seu doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas, né, no ICB, no Departamento de Imuno, na Universidade de São Paulo, e teve a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche no Instituto Superior de Engenharia do Porto, em Portugal. Ele fez 2 pós-doutorados, sendo o primeiro no Instituto Jenner da Universidade de Oxford, e um pós-doc sênior no Hospital Universitário da Universidade de Bern, na Suíça. E, como eu falei, atualmente ele é pesquisador colaborador no ICB e está vindo agora colaborar com a gente no IMT, possivelmente com o grupo da doutora Sabino, que talvez ele vá ficar sediado lá, mas isso ainda está em estudo, né? De qualquer forma, o doutor Gustavo ele trabalha com desenvolvimento de vacinas, principalmente o uso de VLPs, e ele vai contar para a gente um pouco da história dele nessa área de produção de vacinas, de imunologia. Então, obrigada, doutor Gustavo. Um prazer tê-lo aqui. Vou passar a palavra para o senhor. Então, a hora que o senhor estiver pronto, por favor. Ô Camila, eu que agradeço por estar aqui, pelo convite, por essa oportunidade de estar conversando sobre o trabalho da gente, sobre a carreira relacionada à vacina, principalmente nesse momento de pandemia, mesmo pós termos passado o período de emergência global, a gente ainda vive a pandemia, a gente ainda vive esse período assim intenso relacionado a vacinas, então discutir versatilidade de vacina, de tecnologia para aplicar em vacina, eu acho que é uma das coisas que eu tenho tentado focar. Então, assim, eu agradeço muito. Claro que a minha especialidade é com VLPs, mas a gente tenta buscar estratégias para juntar, unir as tecnologias para que a gente possa explorar o melhor de cada um. E aí, então a gente vai tentar dividir um pouco sobre isso, tá? Posso falar rapidinho? Claro, Desculpa, me claro. desculpa, muito chato interromper, mas eu esqueci de passar um aviso. Esse ano a gente vai dar certificado de participação para os alunos que vierem presencialmente para o PitTrop. Agradeço aos que estão de forma híbrida, também podem entrar em contato depois, mas a gente vai passar a lista aqui para poder oferecer o certificado depois. Eu falei alunos, mas claro, quem não é aluno também quiser o certificado, é só preencher a listinha que vai passar. Desculpa, professora, a palavra agora é tua. É isso. É um prazer. E quando você falou sobre fazer esse mix com estudantes, pesquisadores, eu imaginei uma estratégia para falar com vocês sobre vacinas, trazendo dados e a estratégia de desenvolvimento, mas também discutindo um pouco sobre vacinas por si só. Porque a gente está discutindo um momento bem complexo, né? Quando a gente fala sobre vacinas, realmente se tornou um tema que talvez nós nem devêssemos estar nesse momento discutindo sobre a eficiência da vacina, qual a melhor técnica, qual a melhor forma de desenvolver vacina, se a vacina vai ser boa, se a vacina vai ser ruim. Eu acho até estranho falar sobre isso, porque apesar da minha especialidade ser inovação tecnológica, é inegável que se nós temos estrutura, nós temos estabilidade social, deve-se às vacinas, e a grande maioria das vacinas foram produzidas com tecnologias bem estabelecidas e dito hoje arcaicas, né? Dito arcaicas como organismos inativados, organismos atenuados. Então, quando se fala de vacina, a gente precisa respeitar tudo que se foi desenvolvido no decorrer da história, mas aperfeiçoar, buscar formas de aperfeiçoar e trazer coisas novas.
Eu acho que isso que é o belo assim do conhecimento e da ciência. Acho que isso é uma coisa interessante. Então, por isso, assim, eu vou focar na. Oh, não está querendo passar, mas vai. Ih, travou aqui. Deixa eu ver. Será? Tava passando há pouco tempo. Deixa eu ver, deixa eu tentar tornar. Mas ele vai. Ah, deixa eu ver aqui. Agora foi. Aqui, tudo bom, né? Por sinal, a gente trabalhei com. Tem até alguma publicação também com o Edith, quando a gente trabalhou com anticorpos monoclonais há um tempão. Então, por isso, eu vou estar discutindo hoje, fazer introdução sobre vacinas, sobre vacinas por si só, as tecnologias que nós temos, e aí nós chegamos com o VLPs, o que nós podemos explorar, tá? O foco que eu dei, como eu falei, a ideia basicamente é trabalhar com dois vírus não relacionados para a gente poder discutir, para a gente poder pensar na versatilidade da aplicação tecnológica, e aí eu vou discutir sabe, isso que envolve o desenvolvimento de vacinas. Daí eu entro nas VLPs. Trago as VLPs, a importância das VLPs, um pouco do desenvolvimento, sua aplicação e com o que nós temos trabalhado, trazendo alguns dados relacionados à COVID e ao Zika vírus. E aí eu finalizo mostrando só um slide sobre a linha de pesquisa que nós temos atuado, mas como uma forma de mostrar nosso trabalho e como, assim, estar aberto para colaboração e com que a gente pode ajudar, tá? É, eu queria iniciar com essa frase de que, olha, acho que isso é tácito. A vacinação é a melhor ferramenta contra a doença infecto-contagiosa. Isso é histórico, né? Eu teve um livro recentemente que eu publiquei e eu falei que se a gente consegue ter uma longevidade que nós temos hoje, deve ser a vacinação. Claro que foi uma forma exagerada de falar para chamar atenção, porque tem vários outros fatores que envolvem a longevidade, mas é inegável que se nós olharmos que a perspectiva de vida mundial no início do século passado era 30 e poucos anos e nós mais que dobramos isso, a gente precisa entender que houve várias evoluções, entre elas até aquela estratégia para prevenir a multiplicidade de epidemias e pandemias que levava à devastação de populações inteiras, como nós vivemos aqui nesse momento, como nós vivemos recentemente. Só que o desenvolvimento tecnológico levou uma má compreensão. Parece que depois da tecnologia do RNA mensageiro, nenhuma outra tecnologia serve mais. É engraçado quando a gente vê, quando a gente assiste, quando a gente vai ver um edital, olha, desenvolvimento de vacinas e aplicação de RNA mensageiro. Parece que todo o resto não funciona mais. Só que, por exemplo, as tecnologias mais antigas de organismos atenuados, por exemplo, foi aplicada agora, por exemplo, para a vacina contra a dengue. Foi licenciado. A Coronavac, que ajudou tanto a salvar vidas aqui no Brasil, foi com organismo inativado. E aí onde eu quero entrar, pessoal, quando a gente fala sobre organismo atenuado e inativado, não tem como a gente esquecer praticamente todas as vacinas anteriores. Falar todas, porque tem várias vacinas por exemplo, de VLPs e tal, que foram aplicadas. Tá? Agora, claro, quando a gente dá um passo evolutivamente para o desenvolvimento de vacinas, é natural que a gente pense em RNA mensageiro, vetores virais, vacina de DNA. Vacina de DNA, sim. Por quê? Imagina no início da década de 90, o primeiro artigo publicado foi em 1990, com produção de vacina, na verdade, com a expressão de proteína através da injeção de RNA mensageiro, com possibilidade de desenvolver vacinas, que foi um boom, e de repente foi esquecida. E aí a mágica era a vacina de DNA, que até hoje não tem vacina licenciada com DNA. Então por que essa moda também na ciência? E aí onde se tem? Óbvio,
trabalhar com a possibilidade de expressar uma proteína, um antígeno, inoculando, sabe, utilizando a maquinaria do nosso organismo, das nossas células, com todas as condições evolutivas ao ponto de mostrar uma proteína na conformação, na estrutura, tão bem, uma proteína estranha para o sistema imunológico reconhecer e gerar resposta tão robusta, é maravilhoso. Então, a tecnologia de RNA mensageiro. Aplicado também, por exemplo, aos vetores virais, que tem se discutido bastante, inclusive tem se discutido estratégia. Olha, mas vetores virais têm seus problemas. Tem. Por exemplo, repetições de vacinação com vetor viral, é natural que vai ter uma imunidade, vai gerar imunidade na primeira, na segunda, na terceira, a tendência é que vai diminuindo a eficácia. Porque precisa entregar o material genético para que a célula produza o antígeno desejado. Mas por isso que existe o desenvolvimento tecnológico para alteração antigênica. E poder fugir com imunidade prévia. Então, há estratégias, além disso, vetores virais têm sido muito utilizados também e muito, muito bem direcionado para vacina terapêutica. Estratégias terapêuticas têm funcionado muito bem, até para aproveitar o tropismo viral. Tem como montar essa estratégia. E claro, quando a gente fala em vacina de DNA, embora tenha sido esquecido um pouco, na verdade bastante, e muitas pessoas que trabalham e trabalham muito bem, por alguns motivos, claro. Diferentemente do RNA mensageiro, que foi esquecido, mas o desenvolvimento do carreador, hoje, vesículas lipídicas que podem carrear sem que o RNA seja destruído pelas RNAs quando ele está nu, facilitou sua aplicabilidade. Quando a gente fala de vacina de DNA, precisa realmente de formas para que o DNA chegue na célula. Aí fala eletroporação, mas tem várias outras, tem se desenvolvido outras estratégias, que para esse momento, período de pandemia, eu entendo que esqueça. Assim, realmente não daria certo. Não pela efetividade vacinal, mas pelo movimento anti-vacina. Você já imaginou a gente injetar uma vacina e dar uma eletroporaçãozinha local? Imaginar que está inserindo um biochip para pegar todas as informações da sua vida. Não, realmente, nesse momento de pandemia, com o movimento anti-vax tão forte, eu entendo que não daria certo. Mas é uma das melhores estratégias para você gerar imunidade e ativação e produção de células T. Vacina de DNA é uma das mais eficientes. Fácil, assim. E é um dos maiores problemas quando a gente fala em desenvolvimento de vacina para produzir, para gerar um imunógeno capaz de ativar a imunidade celular e humoral. Não é tão fácil assim. Então, por isso que é uma estratégia muito boa para se utilizar e, incluindo nisso, as VLPs, essa introdução às VLPs. Só que tem algumas questões quando a gente fala sobre desenvolver vacinas. Não precisa também levar em consideração os adjuvantes, né, pessoal? A maioria das vacinas, quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico de vacinas, tem que pensar em adjuvante. Quer inocular uma proteína, um antígeno por si só, não vai gerar a imunogenicidade esperada. Precisa pensar em adjuvante. Pela sua capacidade de proteção, manutenção. O antígeno vai permanecer por muito mais tempo disponível, ativação, indução das APCs, para que possa apresentar o antígenos, as células T. Então, é algo que não tem como fugir no desenvolvimento de vacinas. E aí onde entra aquela moda também, de que o álon, a maioria dos adjuvantes, fácil, a maioria, assim, a maior parte do uso de adjuvante é a base de álon. Isso é histórico, a gente está falando do primeiro artigo ali, acho que em 1922, isso que foi no início de 1920, foi publicado. Mas também meio que demonizou, olha, também não serve. Pensando, praticamente, imagine, todas, praticamente, quase, sim, a grande maioria das vacinas usou e usa álon, não serve mais. Como assim não serve? Claro que serve. Agora, claro, precisa aperfeiçoar o perfil do álon, é ativação via TH2. Daí o perfil TH2. Se você quer um perfil de resposta TH1, não vá para o álon.
não vai funcionar, mas produz anticorpos eficientes. Não é o perfil de resposta, por exemplo, uma resposta imune viral, que vai trabalhar, assim, que é uma resposta, quer dizer, viral até funciona, assim, mas se dependendo do perfil de resposta, do perfil do vírus, bactéria, protozoário, não sei se vai ser tão eficiente. Por isso se busca estratégia para desenvolver vacinas, para desenvolver adjuvante, para desenvolver compostos. Porque a gente imagina a tecnologia, o RNA mensageiro, ou o VLP. O adjuvante é um dos principais componentes. A gente precisa pensar nisso. Desenvolver vacinas sem o adjuvante não é fácil. E um dos maiores investimentos, falando de empresas, na Inglaterra, por exemplo, a gente trabalhou todo o período que eu trabalhei, praticamente todo o período foi com investimento de empresas que trabalham no desenvolvimento de adjuvantes. Áreas de terapêutica, bancar de adjuvantes, na Suíça também, porque esse é um grande foco. É desenvolver estratégias para potencializar a capacidade da vacina. E isso inclui quando a gente vai desenvolver os VLPs. Alguns VLPs a gente tem como montar, expressar com forma de gerar imunogenicidade eficiente. Mas a grande maioria vai precisar de adjuvante. Diferentemente do RNA mensageiro, que o LPN, o lípido nanopartículo, já é o adjuvante por si só. Já gera isso. Mas quando a gente vai com vetores virais, assim, é normal o uso de adjuvantes. O que tem que pegou muito assim foi o uso de adjuvante, compostos adjuvantes, sabe? A S0, a S04, a S01, a S04 tem sido utilizado com a capacidade de ativação do sistema imunológico, o padrão TH1. Então, assim, a gente tem se desenvolvido muito isso. Mas assim, isso é patente de empresa, assim, adjuvante livre mesmo, está falando do Alan. A grande maioria segue para essa questão, as empresas já patentearam, isso é normal, assim. Isso, de certa forma, nos limita, assim. Então, busca estratégia. Que tem algumas estratégias simples, assim, naturais, que a gente tem que pensar. As propriedades físico-químicas, sabe, matéria que se vai utilizar, tá? E as propriedades biológicas. A gente precisa pensar nessas duas questões para desenvolver um adjuvante. Quando fala desenvolver adjuvante, pensa na vacina no contexto inteiro. Pensa só na tecnologia, olha, é só RNA mensageiro, é DNA, não é bem assim. Quando pensa em desenvolvimento de vacina, precisa pensar no contexto inteiro. Qual adjuvante que eu vou usar? Eu preciso usar adjuvante? Se eu não preciso usar adjuvante, como é que eu vou potencializar a resposta? Eu posso usar um CPG? Posso inocular um CPG? Como é que faço para ativar, por exemplo, alguma via, algum padrão de resposta? E aí onde está o truque, assim, a estratégia para desenvolver a tecnologia. Eu preciso pensar na tecnologia, toda a estrutura, produção, mas eu preciso pensar na estratégia de ativar a resposta imunológica de uma forma que eu queira. Algo que tem sido utilizado muito são as VLPs. Se dá para ver bem, que basicamente VLP significa basicamente virus-like particles, partículas semelhantes a vírus, e que algumas proteínas de superfície viral têm essa capacidade de automontar proteína, tá? De automontar e realmente ficar partículas são semelhantes, iguais ao vírus, só que não carregam material genético. Então, naturalmente, exclui a possibilidade de replicação. E aí é onde volta para aquela estratégia da vacina de organismos atenuados, que são excelentes, são capacidade de indução da resposta imunológica excelente, mas tem suas limitações. Aplicabilidade, não dá para aplicar, por exemplo, indivíduos imunocomprometidos, grávidas, porque por mais que tenha sido atenuado, sempre há uma possibilidade de gerar também mutações reversas que possa gerar a doença no indivíduo. Então, isso é uma estratégia que a gente busca. Ok, eu posso ter algumas características das vacinas
que historicamente funcionam, mas excluindo essa capacidade. A proteína por si só, um composto proteico por si só, a gente já imagina, olha, tem essa capacidade de ser reconhecido, tem padrões moleculares associados ao patógeno, então vai ser reconhecido pelas APCs, pelas células do sistema imunológico. Proteína vai ser apresentado para as células T, a apresentação de peptídeos, antígenos, para as células T. E quando a gente pensa em resposta de produção de anticorpos, além das células B reconhecer diretamente essa repetição de antígenos, com essa estrutura que tem a VLP, que carrega em si os padrões moleculares associados aos patógenos, então a gente pode ativar diretamente a produção de células B, a produção de anticorpos pelas células B. Mas a gente sabe também que uma das estratégias talvez a mais importante, de ativar ou gerar anticorpos neutralizantes, tem a produção de anticorpos dependendo de células T. E aí a gente monta estratégia para que, olha, vale, migra para os órgãos linfóides secundários, que as células T foliculares vão gerar, na verdade, vão ativar a produção direta e indiretamente de anticorpos, dependendo de células T, a produção de anticorpos neutralizantes é muito maior. Então, precisa também a gente pensar nessa estratégia. E é o que a gente tem trabalhado. Pensar num todo, olha, são partículas semelhantes ao vírus. Essas partículas, elas podem ser de origem, basicamente, do vírus que causa a doença, porque alguns vírus têm essa capacidade, algumas proteínas têm essa capacidade, por exemplo, do SARS-CoV. A proteína do envelope tem essa capacidade de automontagem e gerar VLP. A proteína do envelope do chikungunya, algumas outras não. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em desenvolvimento de vacinas, tem alguns pontos que a gente precisa pensar, né? Toda aquela questão imunológica. Alguns organismos, alguns vírus, por exemplo, a própria dengue. Se você desenvolve uma vacina que tem sido discutido bastante, com a quantidade de proteínas, de antígenos, e ela não é suficiente imunogênica contra os 4 sorotipos, ou apenas 1, 2, 3, mas não 4, ou 1 e o 2, a chance de você, ao invés de proteger, acarretar a doença é grande. Então, por isso que se discute muito estratégia para trabalhar com antígenos específicos aos sorotipos, que não gere cross-reatividade e não gere anticorpos que, ao invés de ser neutralizantes, facilite a entrada do vírus em células que, teoricamente, não entraria e gere uma maior viremia e a possibilidade de gerar ADE, tempestade de citocinas. Então, tem como pensar nesse caso. Aliás, precisa pensar nesse caso focando em alguns organismos. Eu citei a dengue, tá? Por quê? Quando a gente produz algo, se pensar em produzir algo com esse objetivo, geralmente eu sou um pouco mais receioso, então eu vou trabalhar especificamente com antígeno, quando é dengue ou zika, só a proteína do envelope, mas não a proteína inteira, só o domínio 3. Eu sou bem temeroso, eu sou bem cuidadoso com isso. Mas vacinas deram certo. Aqui, foi recentemente licenciada, deu certo. A vacina do Butantan está dando certo. Mas tem um ponto: precisa ser igualmente eficiente contra os 4 sorotipos, para que não ocorra o risco de causar algum problema, como aconteceu com a primeira vacina, enfim. Então, precisa ter esse cuidado. E aí, onde está? Nesse caso, se a gente não quiser utilizar a estrutura inteira, uma proteína inteira do vírus, a gente pode utilizar a produção de VLPs heterólogos para carrear o antígeno de nosso interesse. A gente trabalha como carreador. E aí a gente pensa, além dele ser um apresentador de antígeno, ele também pode ser um adjuvante. A gente pode modificar, é possível modificar a camada externa do VLP para ele ser um entregador, inclusive internamente, como eu falei, ele é oco.
um vírus lactobacillus é um vírus oco, composto com proteína. Então, a gente pode modificar a camada interna também. E é isso que a gente tem trabalhado. Vamos focar de uma forma que a gente mantenha segurança com ele. É um VLP, a gente pode modificar a camada externa, mas também vamos pensar internamente. E essa foi a estratégia que a gente montou. Eu volto para esse slide só para eu justificar o porquê disso daqui. Que a gente montou para, olha, vamos focar, por exemplo, na COVID, vamos focar no antígeno que a gente sabe que funciona. O antígeno que a gente sabe que funciona, que mais tem sido trabalhado, proteína spike. Mais especificamente RBD, vamos ser ainda mais específico. O que a gente faz? A gente trabalha com a VLP, produz uma VLP, esse artigo tá próximo a ser publicado e tal, vai ter bastante detalhe, está em período de revisão e tal. Até recebi algum feedback ontem, bem bacana, assim, dos revisores. Mas, assim, do geral, para mostrar para vocês, a gente pode pegar um VLP, um Virus Like Particles, vamos utilizar o antígeno de interesse, o nosso alvo, e na camada externa do VLP. Então, o VLP-C ele vai estar coberto pelo antígeno de interesse, ele vai ser um carreador. Mas tem, por exemplo, como fazer o quê? Que internamente não se trabalha com estratégias, na verdade, de estratégias de compostos adjuvantes. Tem vários trabalhos que o CPG, por exemplo, funciona muito bem, mas tem outras formas também. Tem forma de ligantes, de toll, e foi isso que a gente trabalhou. Um VLP que expressasse e carregasse um RNA bacteriano específico, bem caracterizado, ligante de Toll 7 e 8, onde a gente pudesse ter uma capacidade adjuvante e não precisasse utilizar adjuvantes complementares. Então, seria um adjuvante free, mas claro que adjuvante free é só uma forma de vender a coisa, tal, de publicar e gerar um clickbait, né, na ciência. De certa forma, é um adjuvante free, mas tem um composto adjuvante, que tem um ligando de Toll, ali 7, 8. Então, a gente tem como ter um direcionamento de um padrão de resposta, de ativação das APCs, tem um perfil de resposta TH1 e apresentando o antígeno de nosso interesse. E foi isso que nós trabalhamos na produção do VLP, caracterizamos VLP, inclusive, aqui não está, talvez não dê para ver tão bem, mas não é só a produção da proteína, a proteína não precisa fazer o reassembly, precisa se automontar na estrutura VLP, então a gente vê por microscopia eletrônica, ver as modificações que ocorrem, claro, por gel também, ver se está limpinho, a gente faz a conjugação, liga, e a gente vê microscopia eletrônica, ele sem e com antígeno, além do gel, só para ver o tamanho, que às vezes que pode acontecer também após a ligação, após a conjugação, se realmente ele faz a automontagem, e isso é importante, a gente precisa entender que a forma e o tamanho é importante nesse caso, inclusive para que ele seja, para que ele drene muito rapidamente, muito mais eficiente, como a gente fez aqui não dá para ver tão bem, mas assim, a gente acompanhou, a gente injeta no animal, na pata, e acompanha a migração, basicamente, assim, a entrada do VLP, marca o VLP, a entrada, até chegar nos órgãos linfóides, e a gente vai ver 5, 10 minutos depois, 10 minutos depois, assim, a gente já vê já o acúmulo de VLPs nos linfonodos. Então, assim, a gente pode ter um direcionamento de uma resposta eficiente e rápida, e aí a gente vê, vamos lá, vamos ativar as células T foliculares, então a possibilidade de geração de anticorpos neutralizantes é muito maior. E eu mostrando esse slide do que a gente fez, para mostrar basicamente isso aqui, eu fui lá porque eu queria fazer esse link, a gente já tinha feito isso anteriormente, acompanhando mesmo assim a drenagem dos VLPs para o linfonodo, meia hora depois o acúmulo é significativo, nesse agora a preocupação com a montagem da vacina para a COVID era, vamos montar algo que ele não perca, após a conjugação, não perca sua estrutura, para que ele tenha uma capacidade de drenagem também eficiente para os linfonodos e a gente possa ver uma resposta robusta e eficiente. Então, foi o que a gente trabalhou e
com a forma da gente falar, olha, vamos tentar direcionar o padrão de resposta tão diretamente para ativação, reconhecimento pelas células B, mas também pelas células T, para produzir anticorpos também, dependendo de células T. Então, isso quando a gente monta a, 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 a estrutura, a gente precisa pensar também nesse caso, não só produzir, mas mesmo depois da conjugação, como um delivery, como entregador, que ele possa fazer isso. Ele possa ainda manter sua estrutura. E um dos pontos, assim, que são desafios dos VLPs, principalmente para nós da academia, se da universidade, são os sistemas de expressão. Qual VLP, se realmente a gente vai precisar da expressão sistema eucarioto, procarioto, se a gente vai ter condições de fazer o escalonamento, isso é uma área de estudo, assim, extremamente importante que a gente compreenda. Talvez só um seminário só para discutir sistemas de expressão, porque realmente é um grande desafio. Quando a gente fala de empresas em si, claro que tem grupos específicos só para trabalhar com esse ponto. A gente, às vezes, tem que fazer tudo, né? Trabalhar com essa parte de biomol, bioinformática, sistema de expressão, purificação, conjugação. Então, assim, para a gente da academia, da universidade, eu acho que essa interação tem sido cada vez mais necessária para que a gente consiga ultrapassar esses desafios. E os sistemas de expressão, escalonamento, purificação é uma área cada vez assim mais necessária para a gente focar arduamente. E é um grande desafio da produção de VLPs. Mas isso não quer dizer que é algo apenas promissor. Já há uma multiplicidade de vacinas licenciadas para uso humano, não é recente, que tem dado certo, mas, claro, a gente precisa focar no aperfeiçoamento e na possibilidade de escalonamento de forma que seja acessível. A gente trabalha, falando do Instituto de Medicina Tropical, se a gente trabalha com medicina tropical, provavelmente a gente vai estar trabalhando com doenças não de rico. Então, assim, tem que buscar a forma de baratear. Se puder tirar um adjuvante, se puder montar estratégia, produção, escalonamento com bactérias, enfim, mas vai ter as toxinas, precisa aperfeiçoar, retirar toxinas e bactérias. A gente precisa buscar forma também para ter esse direcionamento. Deu certo, deu, mas quando a gente fala com esse foco, produção, escalonamento, trabalhando com medicina tropical, precisa também ter esse pensamento, tá? E foi o que a gente tentou trabalhar. Nisso, a ideia inicial era, vamos tentar buscar estratégia para que a gente fuja da utilização de adjuvante comercial e ter um padrão de resposta que a gente queira. Padrão TH1, produção de anticorpos neutralizantes, e esse foi o foco com Covid-19. Eu fico me empolgando, mas dá para mostrar os dados legais, assim. Falar vacina é uma coisa gostosa, assim, desenvolvimento tecnológico, a gente viaja um pouco, assim, na estratégia da aplicação, pensar de uma forma mais ampla, aplicabilidade, desenvolver a tecnologia, mas não naquela coisa de... Tem alguns exemplos engraçados, assim, na Inglaterra, assim, teve uma apresentação, eu pensei alto, na verdade, a pessoa apresentou uma coisa belíssima, até sobre os sensores biochip, eu olhei, cara, belíssimo, só não tem nenhuma funcionalidade. Eu acho que eu pensei rápido, pensei alto, assim, a gente desenvolve tanta tecnologia, mas para algo que vai ser aplicado, que precisa de uma acessibilidade, às vezes não funciona. Algumas coisas dão certo, outras não. E aí foi uma situação meio constrangedora, mas acabou se tornando engraçado. E isso era o que a gente tinha focado. Vamos buscar para desenvolver estratégias, então a gente formou um VLP, produção procarioto, conjugação do antígeno específico, sem necessidade de antígeno comercial, mas que a gente tem um direcionamento da resposta, por isso a gente usou um VLP que vai carregar um ligante de Toll, 7 e 8. E a gente teve respostas muito boas. Com duas imunizações, a gente teve um padrão de resposta, de produção testamos várias doses, no final ficamos com 20 e 40, 20 e 50 da dose vacinal, que foi que teve uma maior resposta,
produção de anticorpos. Avaliamos também, quando a gente fala em resposta imunitária, a gente precisa pensar em interferon, pela sua relação, pelo seu vínculo protetor contra a proliferação viral. Então, assim, a gente produziu uma vacina que gerasse anticorpos neutralizantes, tivesse a capacidade de migração, drenagem muito rápida, muito eficiente, e realmente 10 minutos a gente viu o linfonodo realmente repleto de VLP, que produzisse anticorpos em grande quantidade, com 2 doses chegou meio que o platô da resposta, e aí foi o que a gente fez. Vimos o perfil de subclasse, subclasse. Realmente, isso a gente já sabia já antes, mas assim, a produção de anticorpos, falando camundongo, IgG2A e IgG2B é o que predomina. A gente foi também para saber se produzia. Pegamos células, nesse caso TCD4, a gente explorou mais posteriormente, para produzir interferon pegamos os linfonodos e pegamos os spleen, o baço, então teve uma produção maior de interferon pelas células TCD4. Então falou, então estamos indo no caminho certo. Precisamos nos aprofundar um pouco mais. Então trabalhamos também com diferentes citocinas, pegamos um perfil de citocina inflamatória, L1 beta, interferon alfa, beta, TNF, L4 e L6, L4 a gente já pega já um perfil realmente TH2. Então, olha, vamos olhar aqui para saber se realmente produz, não produz, realmente o perfil de citocinas TH1. Era um foco que a gente queria ter com essa atenção. Mas claro que, quando fala de COVID, tem que entender também o padrão de resposta inflamatória, né? Imigração, assim, imaginar o exudato inflamatório para os pulmões e a gente tem que ter um cuidado aqui. Não é só produzir exacerbadamente um perfil TH1 e tomar cuidado com os danos também, que a COVID basicamente muito do dano causado é a resposta imunológica. Então precisa também pensar nesse perfil. Então a gente vai avaliar algumas coisas. Sinais clínicos, avaliação de peso, precisa avaliar a viremia, avaliar é, mensurar, claro, a capacidade protetora, viremia, e vamos ver nos pulmões como é que estão. E isso foi muito interessante, porque quando a gente pegou, em termos de anticorpos neutralizantes, é, tanto se o grupo vacinal com 20, 50 microgramas, assim, os dois foram neutralizantes. Tá? Mas aí, quando a gente vai para em vivo, inclusive em vivo, a proteção, os dois geraram proteção. Mas quando foram para os sinais clínicos, aí os 50 microgramas que realmente gerou uma real proteção. Assim, sem nenhuma alteração de peso, aquilo ali foi o que a gente ficou, opa. E o pulmão? A gente vai ver a carga viral, mesma forma. Realmente a melhor resposta foi o grupo 50 microgramas. E a resposta vamos ver a questão tecidual, o exudato inflamatório, a estrutura tecidual do pulmão. Realmente foi 50 microgramas. Mesmo com pequenos detalhes, gerando anticorpos neutralizantes, gerando uma viremia próxima, não foi estatisticamente significante, mas é quando a gente foi nos sinais clínicos e já foi na avaliação tecidual, opa, essa vacina, a gente com essa dose, esse regime de dose, 2 doses com essa, regime de 2 doses e essa concentração, a gente consegue gerar uma proteção sem ter os efeitos colaterais. E, claro, principalmente a gente fugir um pouco da utilização de compostos como adjuvantes comerciais. Então, ok, aqui a gente tem algo que a gente está exploramos um pouco mais. É o artigo que está saindo, breve vai estar saindo, se Deus quiser, esse trabalho. E o principal, como é que a gente pode aproveitar a versatilidade disso? Olha, ele é um entregador, ele é um delivery. Então, por que eu não utilizar essa estratégia de conjugação e tendo padrão de resposta para aplicar em outros alvos? E é o que a gente tem feito. A gente tem feito, como eu falei, o foco tem sido basicamente a gente fazer, olha, vamos trabalhar com proteínas que eu tenho a segurança de que não vai, assim, a gente trabalha com
com arboviroses. Então, vamos focar em antígeno que a gente tem uma certa segurança, que não pode gerar, não vai gerar ADE, enfim. São temas bem complexos para a gente estar discutindo, que pode gerar bastante discussão, mas que eu sou bem cuidadoso, assim, eu vou... Olha, falando dos flavivírus, domínio 3. Domínio 3 do envelope. Ele tem sua especificidade, tem a capacidade de geração de anticorpos neutralizantes e não tem vínculo com a produção de ADE. Quando a gente fala, por exemplo, de chikungunya, domínio 1 e 2, principalmente domínio 2. Então, vamos focar nisso. Porque quanto menor a proteína também, facilita na padronização da conjugação. Quando elas são muito grandes, dificulta. A gente faz, mas dificulta. E geralmente o domínio 3, por exemplo, dos flavivírus, gira em torno de 12, 14, 15 quilodaltos. Então facilita muito para a gente fazer essa conjugação. E foi o que a gente trabalhou. Eu vou dar exemplo aqui A gente já tem trabalhado já um artigo que a gente tinha feito, que eu tinha feito na época que estava, acho que em Oxford, na Suíça. É, é, Vamos focar no Zika. Vamos utilizar essa mesma estratégia para conjugar a vacina, para conjugar o antígeno do Zika, o domínio 3 do envelope, que a gente produziu lá aqui no nosso laboratório. Tem um estudante de doutorado, o Nelson, um excelente estudante. Trabalhando nisso, vamos padronizar essa conjugação. A gente produziu, tá? A gente produziu a VLP, produzimos o ED3, fizemos a conjugação, todo aquele mesmo processo. Conjugamos, avaliamos, vamos ver também se, após a conjugação, se o VLP continua se automontando certinho, vamos para microscopia eletrônica e vamos para a vacinação. E ele teve aquele padrão de reprodutibilidade mesmo. Os mesmos padrões de doses, com produção de anticorpos neutralizantes, com produção de anticorpos IgG total. Avaliamos também subclasse, o perfil é geralmente GG2A, GG2B, é esse padrão de resposta. Levamos também para avaliar a capacidade de neutralização, e foi o que nós trabalhamos. Ele gerou anticorpos neutralizantes, avaliamos com vários animais, avaliamos também o perfil de resposta de citocinas, e agora nós estamos trabalhando, por exemplo, exatamente nesse momento, assim, das semanas, com a avaliação protetora. Então, basicamente, a gente utilizar essas mesmas plataformas, seguindo aquele mesmo padrão de montagem, de estratégia de montagem das VLPs, para que a gente tenha múltiplas aplicações. E a gente, até nos grants, né, nos projetos que a gente tem submetido, até uma resposta ao revisor, assim, claro, sempre educado e tal, eu até comentei. No período que a gente estava na Inglaterra, em Oxford, lá no Instituto Jenner, o Shadox, que depois virou a vacina AstraZeneca, Oxford e tal, todo mundo trabalhava com ele. Tem um grupo que trabalhava com malária, outro grupo que trabalhava com chikungunya. Zika tem uma coisa engraçada, porque vocês, pelo meu sotaque, percebem que eu sou inglês, né? Meu sotaque inglês, assim, nordestino, baiano, lá na Inglaterra. Voltei em 2015 para dançar forró lá no sertão da Bahia. E, claro, fui infectado com Zika e, ali tudo bem. Aí voltei para a Inglaterra até eu falei, olha, tá tendo algum surto de Zika no Brasil e tal. Aí eu tenho um pesquisador super famoso. Que Zika, Gustavo? Zika é coisa da africana, rapaz. Você está falando do Zico? O Zico da minha época, foi realmente um jogador excepcional. Mas que Zika? Eu falei, realmente, tá tendo surto de Zika. O Gustavo tá falando Zika, ele não deve estar falando inglês direito, não. Deve ser o Zico, o jogador lá da seleção e tal. E aí, pouco tempo depois, todo mundo estava trabalhando com Zika, porque tem que salvar o mundo e tal. E aí foi uma cena assim, um pouco engraçada, mas utilizando tecnologia para diversas aplicações. E outro grupo trabalhava com MERS, outro... Então, assim, aí quando chegou a oportunidade de trabalhar Chegou a oportunidade, chegou a pandemia, foi a oportunidade e aplicou a tecnologia que já tinha sido muito bem estudada. Então, esse é um exemplo que a gente está dando, que a gente está fazendo, mostrando aqui, do que a gente tem trabalhado, apenas um. Mas a ideia basicamente é trabalhar na inovação e aproveitar o que se tem produzido. Conhecimento.
tem estratégia de produção de vacina com proteína, sabe? Mas requer a utilização de adjuvantes. Tem as características tem os prós e os contras, produzir proteínas, antígenos. Em laboratório não é tão fácil assim para escalonamento. Então, claro que busca a estratégia de RNA mensageiro, mas também os RNAs mensageiros têm os prós, têm os contras. A gente precisa, como falei, RNA mensageiro, a gente precisa pensar no LPN. O LPN tem o RNA mensageiro, da formulação vacinal, precisa de uma temperatura apropriada. Imagine em período de pandemia, ótimo, o mundo está olhando, mas em doenças tropicais, dependendo da situação, utilizar um LPN para chegar lá em Crenguenhão, onde eu nasci, a 38, 40 graus, nossa temperatura comum, padrão, com estrutura não tão favorável assim, entre vários outros lugares, pode não ser aplicável também. Então, nos obriga a buscar a estratégia que dê estabilidade. Por exemplo, VLPs, a gente faz testes que mantém a estabilidade a 80 graus, 90 graus. Então, a gente precisa buscar essas formas de trabalhar no desenvolvimento tecnológico. É o que a gente tem feito. E a gente, como eu falei, a gente trabalha tanto o VLP homólogo quanto o VLP heterólogo, é, ou seja, da origem do organismo, da origem, a proteína de origem do vírus causador da doença, ou como ele entregador. Eu dou um exemplo aí como entregador, a gente tem feito como é que eu posso dizer, várias alterações para que tenha múltiplas aplicações. Mas como eu falei, na apresentação foi uma coisa engraçada. Esse é o último slide, viu, pessoal? Não acabo falando muito. Gosto de trabalhar com inovação, com vacina, mas eu trabalhei com processamento de corpos monoclonais, não é, Edith? Trabalhei com processamento de corpos monoclonais há bastante tempo, com biosensores. Acabei ficando um tempo no Instituto de Engenharia. Coisa engraçada, eu com os engenheiros discutindo biologia, falava da biométrica, ficava assim olhando para mim. Eu também ficava olhando para o mundo quando falava de engenharia. Mas uma das coisas também que eu gosto de trabalhar é com biochip, biosensores, que nós trabalhamos, assim, eu tenho trabalhado bastante com isso, desde mestrado, doutorado. Quando eu consegui me estabilizar em Oxford, também eu propus para os pesquisadores, olha, vamos trabalhar com biosensores, eu sei produzir anticorpo monoclonal. Aí produzimos vários anticorpos monoclonais lá na Inglaterra, também na Suíça, para diversos alvos. A gente trabalhou com, não fala de Suíça, Suíça se come amendoim, ele passa mal. Claro que é a sacanagem que eu fazia. Falei, não dê amendoim à Suíça, que ele vai logo passar mal, vai ter alergia e pode ter um problema aqui. Eles ficavam putos comigo, mas era verdade. E a gente trabalhou com produção de anticorpos monoclonais, contra o antígeno ARA2, e realmente ele foi capaz de impedir o processo da resposta inflamatória. Então, assim, a gente teve essa aplicação para a produção de anticorpos monoclonais para malária, mas também desenvolvemos. Biosensores, sabe, biochips para diagnóstico, utilizando os antígenos utilizando os antígenos e utilizando os anticorpos monoclonais que a gente tinha produzido. Eu estava à frente disso também. Fizemos excelentes publicações, patente. Então, é a junção, sabe? A gente junta essas expertises para a produção de anticorpos monoclonais. Precisa ter excelentes antígenos, precisa ter excelente formulação vacinal, e a aplicação é natural. A gente é da biológica, mas algo que a gente não sabe, a gente aprende. E aí foi o que eu quis aprender quando fui para o Instituto de Engenharia lá, Porto, em Portugal, eu queria entender como os engenheiros pensavam, como eles montavam, e assim acho que foi uma aprendizagem muito boa. Eu acho que essa aprendizagem que é o que traz essa coisa de aperfeiçoamento tecnológico. Né? Eu acho que é o que mais me encanta, assim, é o que eu mais gosto da academia e da minha formação, é isso, assim. Eu brinco que eu não sou especialista em nada, mas eu gosto de fazer um monte de coisa bem. E principalmente essa parte de inovação com vacina, anticorpos monoclonais e as diversas aplicações, tanto terapêutica quanto é, de diagnóstico. Né? Ups. E é isso. E agradecer, obrigado mesmo, assim, por estar aqui. E são os colaboradores, estudantes e tantas pessoas que têm ajudado assim nesse processo, início de carreira não é fácil, mas a gente tá tentando aí. Obrigado mesmo pelo convite, por estar aqui. Obrigada.
Obrigada, Gustavo. Foi ótima a tua apresentação. Queria abrir para perguntas, então. Obrigada pela apresentação, pela palestra. É, eu gostaria de saber, essa plataforma de VLP, bom, as fábricas de vacinas no Brasil, como a Biomanguinhos e o Butantan, eles usam já essa, essas plataformas de VLP? Não trabalho especificamente com plataforma de VLP, embora o trabalho também fiz, mas em processo de produção de escalonamento não. Ao mesmo tempo, tem muitos trabalhos... Não tem nada a ver com essa história. Por favor, falar no microfone. Plataformas já licenciadas são com produção com levedura, então eles trabalham têm essas plantas, né, essas fábricas, e nesse caso, por exemplo, com produção de procarioto, assim, é uma das coisas mais, por exemplo, o Tantan muito bem estabelecida, com produção, escalonamento, purificação. Então, meio que não trabalha especificamente com a VLP, para o processo de escalonamento, embora tenha grupos lá que trabalham especificamente, mas não para produção em larga escala para vacina licenciada. Mas as plantas que tem são possíveis de serem adaptadas para outros alvos mais possíveis de ser adaptadas, porque utilizam os mesmos vetores de produção. Então, com certeza, facilitará quando a gente pensar em algo para escalonamento, trabalhar em boas condições laboratoriais, e possivelmente propor para a Anvisa. Desculpa, eu me empolguei aqui, esqueci de colocar. Eu também sempre esqueço. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, na verdade, eu não trabalho com vacina, entendo um pouco, mas eu fiquei com uma dúvida do sistema de delivery ótimo para esse tipo de vacina VLP. Hoje em dia, principalmente para vírus respiratório, tem um apelo muito grande para vacina do tipo inalatória, né, intranasal. É possível usar esse sistema para isso também, ou tem um método de delivery muito particular? Esse é um ponto, claro, extremamente importante quando a gente fala sobre vírus respiratórios e tal. Eu acho que não é especificamente a tecnologia em si, eu acho que todas as tecnologias, pelo menos a grande maioria, possibilita isso, por inalação, por gota e tal. É possível, mas eu acho que é muito mais o que se propõe a fazer. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala sobre inoculação intramuscular, a gente carrega uma vantagem, né, de que ela vai ser aplicada naquela dosagem e vai chegar no ativação do sistema imunológico com o que se for estudado. Intranasal, eu acho que não especificamente tecnologia, que com certeza tem vários trabalhos com VLP que têm sido bastante sucesso, mas é garantir a dosagem da aplicação. Eu acho que são pontos importantes, porque quando a gente fala sobre animal, a gente pega o animal e coloca, né? A gente acaba conseguindo. Com o ser humano, a gente já tem um certo cuidado. Por inalação, não é tão... Isso não é trivial mesmo, as questões práticas. Por inalação, e eu estou falando isso não é trivial por causa do momento que nós vivemos. Tá? Qualquer alteração que fuja dos padrões já muito bem padronizados pode gerar uma rede de desinformações enorme. Então, ter uma vacina que gera um padrão de resposta, falando de IgA, a gente precisa pensar nesse tipo, não tenho dúvida, mas que gere uma inoculação que não seja padrão a resposta, que fala, olha, aquela pessoa colocou essa vacina e não respondeu bem. Aquela já respondeu. Isso pode gerar uma rede de desinformação enorme. Eu acho que é muito mais na prática da inoculação, da formulação vacinal do que da tecnologia em si. Todas essas tecnologias são possíveis de ser adaptadas para vacinação intranasal.
mas garantir aplicação, que são estratégias que precisa ser muito discutido e vai muito além da ciência, vai muito na prática. Precisa pensar lá na prática, quem vai aplicar, como vai aplicar, se na aplicação alguém vai espirrar, se depois que espirrar o que é que vai acontecer, se vai aplicar novamente. Tem muita questão. Eu acho que o gargalo dessa tecnologia está aí. Minha opinião, para adaptar a tecnologia que a gente desenvolve, é possível, não tenho dúvida. Eu falar praticamente todas as tecnologias são possíveis para fazer isso. Na prática, que é uma discussão. Imunologicamente, claro que a gente tem uma ativação, sabe, do tecido mucoso, é extremamente importante. A gente produz vacina para a Covid, as vacinas foram produzidas para proteger contra a doença. Para proteger contra o vírus, tem que ter esse pensamento. Precisa ter IgA circulando. Senão a gente não vai proteger contra o vírus, vai proteger contra a doença. Mas em termos práticos, isso é uma luta. Eu acho que nesse momento, para ser honesto, uma força tão grande das desinformações, eu acho pouco provável. Qualquer alteração que fuja do padrão da imunização, que dê qualquer via assim para desinformação, a chance de algo dar errado é enorme. Como eu citei o exemplo do DNA. Assim, DNA. A gente tem aquelas. Antes, né? A gente não tem essa marca aqui que a gente carrega da vacinação. Você imaginou se a gente utilizasse isso hoje? Botar aquele revólver, botar aplicar a vacina e ter um revólver daquele ali no nosso braço? Imagino que não ia sair na mídia desinformação de que estaria aplicando um chip para controlar a nossa ida para onde é que a gente vai buscar nossas informações. A gente já viveu isso. Mas hoje eu acho que esse é o grande gargalo, de verdade. Não é nem o padrão de aperfeiçoamento tecnológico e a indução da resposta específica, direcionada, mas nessa questão prática, sabe? Bem que eu acho mais difícil colocar um chip em você de forma inalatória. Então, acho que Eu acho que o padrão de resposta ali pode oscilar, e se oscilar, se tiver 10 pessoas entre 1 milhão que não respondeu bem, com certeza o que vai gerar destaque são essas 10 pessoas, claro, né? não, você tá certo. De olho no chat lá também. Ali em cima. Não. É, tem uma outra dúvida, assim, que pensando em quando você falava dos VLPs, ele se monta e ele é uma partícula oca. Isso. Então, se eu tiver uma infecção concomitante no momento que eu tomo a vacina, talvez pelo mesmo vírus ou um vírus de RNA pequeno, existe o risco dessa partícula montar e capsidar o meu RNA e de repente ajudar Boa nesse pergunta. espalhamento? Se ele fosse automontado em nosso organismo, talvez, mas a gente já aplica ele já Tá VLP, certo, já ele não vai. simulado. Você não aplica a proteína para Isso. ter a. Essa estratégia é feita no in vitro para expressão, por exemplo, bacteriana. Processo de automontagem, ele engloba, esse VLP que a gente trabalha, ele capsula um RNA bacteriano. É, porque teoricamente ele encapsula o que estiver passando ali, né? Exato, Então, por isso que eu pensei, mas claro, você já vai já dar vai já ela claro, pronta. exatamente. Assim, são estratégias, falando bacana da tecnologia, às vezes, outro ponto, qual a melhor estratégia para a gente utilizar? Aquela que você sabe trabalhar. Às vezes a gente fala, como é que você sabe trabalhar? O que é que você sabe aperfeiçoar? Claro que eu posso adentrar os estudos com essa questão de encapsulamento de RNA mensageiro. Claro que a gente tem trabalhado com isso, mas naturalmente é um processo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente fala de RNA mensageiro, precisa pensar no LPN. Não foi à toa que a década de 90, RNA mensageiro foi meio que demonizado, assim, não serve. Você coloca, os RNAs vão destruir. Ele não mudou assim do nada. A gente precisa pensar na proteção. Tá? E a gente, dando exemplo da LPN, lípidos nanopartículas, as nanopartículas lipídicas, precisa pensar nisso. É comercial. São partículas comerciais. É um das áreas que tem sido investido significativamente como os adjuvantes, mas que são licenciados para os humanos são comerciais. Então,
precisa buscar outras estratégias, por exemplo, essa. Então, assim, a gente da academia, assim, é uma área bem bacana para explorar esses viés. É porque ele está fazendo. Uma pergunta bem simples. Pensando em medicina tropical, como você bem disse na sua apresentação, e também pensando na África, o- qual é o custo dessa tecnologia, de uma vacina feita com essa tecnologia? O custo é muito alto? Depende do vetor de expressão. Por exemplo, como a gente está trabalhando com entregadores em si para levar o antígeno, a gente está focado basicamente na produção bacteriana, com vetores de expressão comercial, que não tem a patente e tal, exatamente para baratear. É difícil eu falar especificamente o valor em si, porque também vai depender do antígeno utilizado. Então, dependendo do alvo, se a gente produz nosso próprio VLP e a gente tem condições de produzir aqui numa fábrica, exemplificando o Butantan, porque o bacana nós, no caso brasileiros, é ter esses institutos, né? Instituto Butantan, a Biomanguinhos, a Fundação Oswaldo Cruz e tal. Isso facilita muito, né? Agora, depende muito do antígeno, por isso que é difícil você falar, olha, é valor X, a possibilidade de baratear muito por causa dos vetores, por ter a planta já procedendo, já estruturada, né? Mas o valor específico eu não sei falar porque vai depender muito do alvo. Por exemplo, com a vacina para malária, ela utilizou um VLP, né? O VLP utilizando do HBV e conjugou, expressou junto o antígeno do plasmódio. É o MSP1? Eu tô lembrando. O SPN. Enfim, foi um antígeno que já, tipo assim, já estava muito bem padronizado na produção e na capacidade de escalonamento. Então, foi mais fácil de gerar essa produção e levar para países africanos, por exemplo, já que o foco foi Plasmodium falciparum. Aqui a gente vive muito mais também com Plasmodium falciparum, mas aqui no caso aqui é o Vivax, né? O que predomina aqui na América em si, na América Latina. Então, assim, ele foi possível de escalonar e baratear, porque já era um antígeno muito bem estudado, bem trabalhado na produção, escalonamento, então foi mais fácil. Eu acho que vai depender muito dos vetores de expressão, de produção e da estrutura que se tem. No caso aqui do Butantan, por exemplo, aqui do Butantan, está em São Paulo, é porque já tem essas plantas, então são mais possíveis de fazer. Eu acho que o custo vai ser muito direcionado a isso. E fugir, com certeza, desses adjuvant system, né? A AS04, os comerciais, porque realmente ele aumenta significativamente o valor. Você tem informação como é que ela está funcionando? Ela está sendo aplicada? Eu fiquei curiosa em ver. Ela está sendo aplicada. Em termos de proteção em si, é, se- ela não é a melhor proteção possível. Ela usa o antígeno de expressão do plasmódio pós-infecção pré-eritrocítica. Então, assim, Uma casa muito é específica. muito específico e muito rápido, né? Assim que o plasmódio infecta, que ele vai para as células hepáticas, ele para de expressar aquele antígeno. Ela tem gerado, principalmente com crianças, sempre gerando abaixo de 50%, que tem ajudado a salvar milhões de vidas. Sim, salvaram muita vida, tem sido aplicada. Mas em termos de eficácia, ele precisa muito melhorar. Talvez focar na proteína TRAP, que ela é de extrema importância para transição, né, de uma célula para outra, adesão, por exemplo, nas células. É, no período sanguíneo, o problema de focar em antígenos pós-eritrocíticos, digamos assim, é porque a quantidade de vetores, o complexo de formação, vetores não, desculpa, de
antígenos, assim, o complexo de formação ele é enorme, assim. Então, o ponto de focar acho que é o grande problema, mas não tem como não direcionar isso. Em termos de... ela é uma vacina pré-eritrocítica, tem funcionado muito bem, tem ajudado a salvar muitas vidas, mas vai ter que direcionar o padrão de resposta de células T, principalmente porque está falando do plasmódio, não um vírus, não. Está falando não é de uma cadeira, é de uma sala inteira, assim, né? Então, assim, precisa ter um direcionamento mais amplo do que a resposta pré-eritrocítica, que funciona, mas quando a gente fazia algum desafio lá em Oxford, quando a gente fazia algum desafio com Plasmodium burger, que é o que infecta camundongo, e gerava tipo 10% de proteção com o antígeno, eu, eu dançava samba e tem uma amiga, a gente fazia essa brincadeira, uma amiga inglesa, ela começava a dançar balé, eu começava a dançar samba, porque era uma alegria enorme, porque um antígeno específico para um organismo tão complexo como o plasmódio é difícil, mas sim, ter sido aplicado e tem ajudado muito, a salvar muitas vidas. Você tem como é que é o seu laboratório? Eu fiquei curiosa. O laboratório aqui está sendo um desafio enorme, que eu sou JP, né, FAPESP, então, assim, é um look até às vezes engraçado, assim, porque eu estou no departamento de imunologia, a gente tem estrutura básica, mas, assim, a gente faz coisas em um laboratório de um, laboratório de outro, porque faz a expressão, a gente precisa para, às vezes vai no laboratório da Balan, aí vai lá o laboratório do NIOS, aí, assim, tem sido, essa acho que é a grande luta, assim, às vezes a gente tem dificuldade de reprodutibilidade, sabe reproduzir, então a gente fala, mas o que foi que deu certo? Às vezes eu dou risada, assim, brinco, o estudante fica um pouco preocupada. Pessoal, a gente tá... Eu cheguei em 2020, já estamos já nessa... Cheguei bem no início da pandemia, já foi uma luta também, porque para trabalhar com alvos que não fosse Covid também tinha que... Foi assim, tem sido uma luta, mas estruturalmente eu acho que a gente precisa evoluir muito. Foi engraçado que a gente estava na nossa luta aqui no período de doutorado, sim, tem as dificuldades naturais. Aí eu fui também um pouco mal acostumado quando fui para o Instituto Jenner, e aí as coisas andam muito rápido, muito eficiente, eu quero uma coisa muito, Sim. sim. E aí de repente eu volto, quer dizer, eu fui para a Suíça, da Suíça eu queria muito voltar, eu pedi para quebrar o contrato, assim, meus amigos ficavam pensando se eu estava com algum problema psicológico, eu falei, não, porque eu queria muito voltar, e tô nessa luta, assim, estruturalmente a gente precisa evoluir muito, muito mesmo. Mas a gente tem produzido muitas coisas boas, apesar das dificuldades. Muitas coisas que não reproduz, eu falo com os estudantes, ó, calma. Se você muda de temperatura de um lugar para o outro, às vezes altera. Agora imagine, você está trabalhando no laboratório, no outro dia vai utilizar o shake de outro. Então, realmente essa tem sido nossa grande dificuldade, mas acho que tem sido muita coisa boa mesmo assim. Sei. Às vezes vai, às vezes não vai. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, doutor Gustavo. Foi bem legal ter um pouco de conhecimento, entender um pouquinho mais sobre vacina, VLP, e seja bem-vindo ao Instituto. Espero que o pessoal que está aqui ou que está te assistindo online tenha propostas e possa contar com a sua colaboração também, assim como você vai poder contar com a nossa. Com certeza, eu agradeço demais, assim, eu acho que isso é o mais bacana, assim, da ciência, que trabalha com inovação, é ter essas conexões, assim, para gente poder progredir, para a gente poder dar passos. Eu estou com 42 anos, então eu imagino de ter pelo menos uns 30 anos, assim, de ciência, e eu quero ter essa colaboração, assim, ter essas discussões, até às vezes quentes na ciência, para a gente poder evoluir e poder juntar forças. Eu acho que isso que é bacana. E eu agradeço demais por estar aqui. E espero também contribuir bastante assim, para o Instituto, para as pessoas, essa conexão bacana, assim, sabe? Fazer ciência, vamos fazer ciência, que é gostoso. É isso aí, muito obrigada, viu? Obrigado, você.